Olá, e o Internacional volta dos Estados Unidos com uma vitória diante do Fluminense. Enquanto isso, o Grêmio se prepara para o amistoso contra o Danúbio e o Lajadense vai enfrentar também na preparatória o Glória de Vacaria. É agora no Papo de Boleiro. Bom, enquanto todo mundo fala em cuidar da natureza, em cuidar do verde, se preocupa, Diogo Botti, que isso? com o Aedes aegypti, aquela coisa. essas coisas, o Aedes do Egito. A CBF conseguiu organizar uma Copa Verde, que está acontecendo lá no Pará, e os ingressos são garrafas PET. Olha que bonita a atitude, né? Incentivando a galera a ir ao estádio de futebol e ainda aproveitar com essa lição que é levar e eliminar o lixo da sociedade. Dá uma olhada na matéria da Thaís Nascimento. Nesta quarta-feira é o lançamento da Copa Verde 2016 e essa edição tem uma novidade. É o primeiro campeonato do futebol brasileiro com iniciativas sustentáveis e uma delas foi muito comemorado pela torcida. Porque a torcida vai, em vez de comprar ingresso, traga por garrafa PET e é muita garrafa para ser reciclada, sair do lixo, né? Eu acho muito importante, é válido, na minha opinião, é muito bom. Por favor, vamos recolher, né? Levar para o estádio, que vai ser uma iniciativa muito boa. Eu apoio muito, de verdade. Enquanto isso, aqui no Rio Grande do Sul, os preparativos são para o Gauchão, que começa agora no fim do mês, Diogo Botti. Começamos pela aldeia, vamos falar do Lajadense. Vamos falar do Lajadense, que depois daquela participação no torneio Pentacolor, lá em Veranópolis, onde acabou conquistando o terceiro lugar, uma decisão, uma vitória por pênaltis contra o próprio anfitrião da competição, o Lajadense se prepara para mais um amistoso, último aí, antes da estreia no Gauchão contra o Aimoré, lá em São Leopoldo. Amanhã, com portões abertos, ou seja, sem cobrança de ingresso no estádio Alve Azul, o Lajadense recebe o Glória de Vacaria do técnico Klemer, uma das equipes que mais se reforçou nesse campeonato para esse estadual, vem da série da divisão de acesso, da segunda divisão, e promete fazer uma boa campanha. Então, desafio forte para o Lajadense aí, talvez um dos concorrentes direto, até uma luta pelo título de interior, uma boa colocação até nesse gauchão. O Glória, então, amanhã estará, sábado, portanto, estará aqui em Lajeado, a partir das 17 horas, 5 da tarde, com portões abertos no estádio Alve Azul, Lajadense e Glória, último amistoso antes da estreia no gauchão. Parece que neste ano, não sei se eu não percebi no ano passado, mas neste ano os amistosos estão com volume, né? Tipo, contra o Glória, contra o Veranópolis. Não foi amistoso, foi um torneiozinho, mas enfim, sim. Veranópolis, Juventude, Brasil. Na verdade, mudou um pouco a filosofia de trabalho, assim, né? Dos últimos anos e tal, até contra o Lajadense, pegava equipes bastante, vamos dizer assim, fragilizadas e tudo mais. Foi o Floriano. O Floriano a gente deu a impressão que poderia seguir, vamos dizer assim, nesse mesmo nível, né? Mas eu acho que o nível de competitividade aumentou bastante e até agora, com exceção do próprio Floriano, só enfrentou times aí que vão brigar direto pela ponta aí do interior do estado. Isso aí, e o mesmo os outros times estão fazendo. Quer dizer, o Internacional foi aos Estados Unidos, participou contra grandes times também. O Grêmio que pegou o sindicato e agora vai pegar o Grêmio tem um planejamento diferente do Inter em função da própria Libertadores, né? Que a estreia é antes, muito bem, até antes em relação ao próprio, quando o Inter começará em competições nacionais, Copa do Brasil, né? O Grêmio tem estreia antes na Libertadores, então a prioridade do gremista é estar botando o time em ritmo para essa competição. A prioridade é diferente, já que o Inter não teria, vamos dizer assim, nenhum compromisso mais sério nesse início de temporada. Foi participar de um pedaço da sua pré-temporada lá nos Estados Unidos. Tem o início da Primeira Liga aqui, que o Grêmio também faz parte, mas o intuito tanto de Grêmio quanto de Internacional são diferentes no início de ano, vamos deixar claro. O Inter foi a turismo, fez 2 jogos lá importantes, contra o Bayer Leverkusen, contra o Fluminense. O Grêmio já treina aqui em Porto Alegre com os pés mais no chão, buscando o melhor ritmo e visão da Libertadores da América. São dois, vamos dizer assim, o Internacional começa o ano pensando diferente, vamos combinar, né? O Inter tem algumas prioridades, que é a questão de grupo, a questão de conquistar um título nacional depois de muitos anos. Já o Grêmio busca esse tricampeonato inédito aí para o estado da Libertadores da América. Vamos ver o que vai dar, né? É isso aí. E é meio perigoso um jogo, um amistoso mais forte como esse ou não, Diogo? Porque do cara se machucar, porque tu jogar contra o Floriano,
o Grêmio jogar contra o Sindicato, é mais tranquilo, vai ganhar certo. Sabe? Vai ganhar de 5, de 3 ou de 10, mas tu jogar contra o Fluminense, como o Internacional jogou ontem, ou jogar contra o Glória, como o Lajadense vai jogar no sábado, os jogadores talvez se motivem mais e isso corre mais risco de machucar. No caso do Hernando lá nos Estados Unidos. Exatamente. Na verdade, o Hernando até foi um problema físico, né? Muscular, assim. Mas o certo é que, assim como é pro Inter, é também ruim pro Fluminense. Né, vamos dizer assim, o nível de competitividade é o mesmo para ambos, né? Mas o bom de um amistoso, assim, vamos dizer, de maior nível, contra um Fluminense, contra um Bayern, como o Corinthians pegou o Shakhtar Donetsk, equipes assim, o próprio Atlético Mineiro enfrentou o Schalke 04, outra equipe alemã, é de tá dando um ritmo, vamos dizer assim, acelerar o ritmo dos jogadores, né? Quando tu pega ontem, o Internacional acabou vencendo por 1-0, o Fluminense lá encerrando a participação na competição, encerrando a participação da competição em si, né, os dois jogos ontem, a vitória do Corinthians sobre o Shakhtar e a vitória do Inter sobre o Fluminense, acabaram com o Florida Cup. O certo é que tu consegue antecipar a preparação que anteriormente, assim como o Grêmio, começa a jogar com bola agora. O Grêmio está começando os trabalhos com bola, o Inter já está em ritmo acelerado visando a preparação. Então, esse tipo de competição e esse tipo de amistoso serve para acelerar e dar um ritmo sim maior para os jogadores nesse tipo de temporada, lembrando que vem de preparação física, músculo travado, aquela coisa toda que a gente conhece aí de início de ano. O certo é que valeu sim para o Internacional testar o seu grupo, testar as poucas contratações que vieram, né, já que o Inter manteve boa parte da base do último ano, mas é realmente muito importante além da grana que entrou, né? Isso é importante. Serviu para convencer. Ontem nós falávamos que o Internacional ia se mostrar pela primeira vez com maior tempo o time titular. E esse time titular mostrou alguma coisa? Quer dizer, ganhou do Fluminense. Mas pois Márcio, assim, o jogo foi bem ruim, tecnicamente, assim, dá pra dizer, né? O Inter acabou vencendo por 1-0, numa jogada individual do Sacha. Vitinho e Sacha, né, que é a dupla de ataque que deve se consolidar ao decorrer do ano, aí, se não houver outras apresentações. O certo é que o Inter criou poucas chances, né? Um jogo que se desviou mais no meio campo. No segundo tempo, o Fluminense atrás do placar se posicionou um pouco mais à frente, impôs dificuldades até a defesa colorada. Eu acho que o que dá para tirar de bom desse amistoso é o Hever, né, o zagueiro que entrou no lugar do Hernando, que a gente comentou antes que saiu, já voltou inclusive para o Rio Grande do Sul em virtude de uma lesão na panturrilha. O Hever foi o substituto e foi muito bem. Até, vamos dizer assim, levando as considerações assim, ele lembrou um pouco aquele Hever campeão de Libertadores com o Atlético, até jogou na Europa, de seleção brasileira. Motivou a contratação. Exatamente, foi um zagueiro bastante seguro. Foi um Hever que deu uma amostra assim que se com essa postura continuar jogando assim, tem chance de buscar titularidade e deixar a briga ali para Paulão e Hernando e eles consolidar na posição. Realmente, eu acho que o ponto alto desse amistoso do Inter aí, que encerrou a Florida Cup, foi a questão do Hever. Algumas outras posições ali, o próprio Marquinhos, que entrou no segundo tempo, um jogador que sempre mostra muita movimentação, é uma peça que vai ser muito utilizada pelo Rogel nesse ano, muito em função da lesão do Valdívia, né? Então, são jogadores que vêm o ano aí, eu acho que podem acrescentar sim no time internacional. E agora nós vamos ver com a dona Natália Mauro, como diz o Valdívia, aquela que teve pouca sorte e foi lá acompanhar e cobrir o Internacional lá na Flórida. Ela que traz aí o gol do Eduardo Sacha, também os melhores momentos de Internacional 1, Fluminense 0. E para finalizar a Florida Cup, Internacional e Fluminense se enfrentaram. Confira o gol da vitória. O time está de parabéns pelo início de temporada que vem fazendo, a gente precisava dessa vitória também. Buscar a primeira vitória sempre é importante. E agora nós manter esse ritmo que a gente vem, agora voltando para Porto Alegre, para nossa casa. Então, continuar nessa linha de trabalho que a gente tem um grande ano pela frente.
Bom, nós fomos misturando os assuntos no decorrer do programa, já estamos encerrando, mas não dá para deixar de falar, repetir, aliás, que o Grêmio joga agora no sábado, é no mesmo horário do Lajadense? Mesmo horário do Lajadense, 5 horas da tarde. O Grêmio deve estrear um fardamento novo, né, dessa temporada, já vazou algumas imagens aí na internet, tanto do fardamento reserva quanto do titular, né, mudou pouca coisa, até porque o Grêmio mantém a questão do tradicionalismo, das listras e tudo mais, mas o certo é que tem fardamento novo amanhã na Arena. Carinho, né? Hã? Carinho, né? O pessoal acho que não, a crise não afeta, não né? Bateu, a crise exatamente. 300 conto no fardamento tá bom, né? Então, certo, o Grêmio amanhã, primeiro Grêmio do ano aí, vamos conhecer o time do Roger Machado, com poucas novidades, é verdade, mas que mantém o ritmo aí que encerrou 2015. Vem com empolgação, porque neste ano tem Libertadores da América para o Tricolor Gaúcho. Nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativa, na sexta-feira. Quase lá. Gente, vai sair de férias. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.